Olá, tudo bem com vocês? Em nossa aula de hoje, nós vamos continuar falando sobre a questão da oralidade, do falar com o outro, mas vamos focar especificamente em falar com o público, falar para um grande número de pessoas, seja a sua sala de aula, seja uma reunião, ou seja, uma plateia grande, onde você precisa se apresentar. Então, o que nós vamos trabalhar em nossa aula de hoje, discutir, é: você tem medo de falar em público? Então, imagine a seguinte situação. Você tem uma reunião, ou uma apresentação, e ela vai começar em 10 minutos. E aí você começa. Você pensa, e se eu conseguir? E se eu não conseguir? O que eu vou fazer? Para onde eu vou? Como que vai ser? Você entra em estado de nervo? Você começa a ficar ansioso demais? Você começa a pensar N coisas que podem dar errado? Quando você entra nesse estágio, né? Você consegue sair dele? A mão fica suada, de repente? A garganta seca, as mãos e as pernas começam a tremer, a cabeça fica a 1000 por hora pensando 1000 coisas, tudo que pode dar errado, você sente até tontura, vertigem, falta de ar, você começa a hiperventilar, você começa, ai meu Deus, eu preciso sentar, eu preciso de água, eu preciso levantar, começa a andar de um lado para o outro. Você já sentiu alguma desses sintomas? Se você sentiu algum deles, faz parte. Agora, se você sentiu a maioria deles, então sim, você tem medo de falar em público. Você já ouviu a palavra glossofobia? Mas o que glossofobia tem a ver com medo de falar em público? Pois é, o medo de falar em público tem um nome, e o nome dele é glossofobia. Glossofobia é o medo, é a fobia que se refere, está diretamente ligado ao medo que as pessoas têm de falar em público. Tá? Glossofobia vem do grego, glossa, que significa língua, e fobia, medo ou temor. Né? Medo ou temor da língua, mas vamos melhorar isso. Significa medo ou temor de falar. Né? Só não podemos confundir com sociofobia, que é o medo não de falar em público, mas de estar em público. Muita gente confunde os dois. Então, sociofobia é quem tem medo de estar num grupo de pessoas. Ela se sente inibida, né? Não se sente à vontade. A glossofobia é o medo de falar com as pessoas, falar em público. Não de estar, de socializar com as pessoas, mas de falar para elas. Elas não se sentem à vontade falando para um grande número de pessoas. Segundo estudos da década de 90, mais de 50% da população tem pânico de se apresentar. Seja um trabalho, seja um projeto, discursar então. Imagina o político lá na frente, você está em frente a um púlpito, tem um microfone à sua frente e você tem que discursar, falar sobre suas ideias, seus planos de governo. Imaginou como que é complicado isso? Então nem todo mundo consegue subir ao palco e discursar. Nem todos conseguem subir ao palco e apresentar o que precisa ser apresentado, porque a ansiedade é muito grande. Elas começam a tremer, as mãos ficam frias, como a gente falou, a pessoa começa a passar mal. Muitos chegam ao ponto de desmaiar, de tanta ansiedade, de tanto nervoso. Né? Então, a pessoa que tem a glossofobia, ela congela, ela trava, ela não consegue fazer isso. Então, é mais que medo de falar em público, é um total e absoluto trauma, vamos dizer assim. É um total e absoluto congelamento. Ela não consegue falar em público. As pessoas normalmente têm medo, tudo que é desconhecido, tudo que a gente não tem tanta familiaridade, tudo que a gente tem tem um certo receio em realizar, causa medo. É normal. Ter medo é normal. Agora, quando isso se torna pânico, pavor, aí ele é classificado como glossofobia, tá? Então, olha lá, essa imagem representa bem, né? Basicamente, a pessoa fica tão congelada, tão estática, que ela não consegue se mover. Ela literalmente, né, soa, né, em bicas, né? Ela sua em bicas, né? Como muitos falam. Então, se a pessoa está em completo pânico, ela não consegue se mover, ela não consegue sair do lugar. Alguns chegam ao ponto de desmaiar, como eu já falei anteriormente. Outra questão que atrapalha também a questão do falar em público,
né? É a timidez. Então, se de um lado eu tenho completo pânico, do outro lado eu tenho pessoas que sofrem, né? Que têm a timidez, que é considerado por muitos um transtorno psicológico, né? São muito tímidas e elas não conseguem falar. Ela tem um alto nível de acanhamento. Segundo pesquisa, 60% das pessoas têm esse alto nível de acanhamento, desculpa. Não é simplesmente ser tímida. Eu não gosto de falar em público. É não conseguir porque ela quer ficar no cantinho dela, quietinho. Ela não gosta de se misturar, de ter muita gente, né? Então ela é caracterizada pelo medo acentuado, gente, acentuado. Então a timidez é o medo acentuado de falar para um grande número de pessoas. Às vezes até para falar com poucas pessoas, é aquela pessoa que prefere ficar no cantinho dela, não se mistura muito, ela demonstra interesse, ela quer participar, mas ela fica ali, ó, mais acanhadinha, mais quietinha, ela não se destaca na multidão. Muito pelo contrário, ela quer ser um entre todos na multidão ali, ó, para ninguém perceber. Ela fica escondidinha. Olha, eu não quero que ninguém me veja aqui, ó. Ninguém tá me vendo. Por quê? Porque ela não quer chamar atenção. Então é muito comum, 60% das pessoas sofrem de um alto nível de acanhamento. Ter o medo, ter certa timidez é normal. Agora, o excesso aí já causa N problemas. Entre eles, o falar em público atrapalha muito quando você precisa apresentar alguma coisa. Então imagina que você é o diretor de uma empresa. Você trabalhou, você subiu de cargo, você investiu, você estudou, você aprendeu técnicas de oratória, você sabe tudo isso, falar em público, você domina a sua área de trabalho, mas quando você é chamado para apresentar para os outros diretores como está o trabalho, como que a empresa está crescendo, evoluindo, o que foi feito, quais os novos planos e direcionamentos na empresa, você trava. Você consegue colocar tudo no papel, mas você não consegue explicar para as pessoas, mostrar para as pessoas tudo que você fez. Porque naquele momento você trava. E aí entra justamente o que a gente acabou de falar, que é a fobia, o medo exagerado de falar com as outras pessoas, de falar em público. Eu consigo falar para uma pessoa aqui na minha frente, mas eu não consigo falar para várias. E muitas pessoas sofrem disso, como nós acabamos de ver. Então você é essa pessoa? Você é a pessoa à frente? Você é essa que está aqui, ó, suando, tremendo, com o coração a mil? Ou você é aquela pessoa que está lá falando, que está apresentando tranquilamente? Quem você é? Em qual desses papéis você se encaixa? E se você é a pessoa que está aqui atrás da cortina, com o coração a mil, o que você pode fazer para vencer esse medo? Como que você vence esse medo? O que eu tenho que fazer? Então, quando se fala nisso, a gente tem que pensar em algumas técnicas. Entre elas, eu vou citar algumas para vocês agora, entre elas é o quê? Falar bem, aprender a falar bem. Porque se eu tiver confiança no que eu vou falar, se eu tiver confiança em como eu vou me apresentar, eu vou conseguir falar sem ter todo esse pânico. Então, falar bem, né, é algo que você pode aprender a fazer. Eu faço um treinamento, eu aprendo a pronunciar, eu aprendo a fazer tudo isso, que é a oratória, que a gente já falou sobre ela anteriormente. Eu treino isso para melhorar cada vez mais, porque se eu me sentir à vontade, se eu me sentir dono da situação, se eu me sentir firme ao apresentar o que eu tenho que apresentar, ao mostrar o meu domínio do conhecimento, eu não vou ficar tão apavorada, com tanto medo assim, de falar para tantas pessoas. Porque eu sei falar. Eu consigo falar. Eu consigo me expressar. Então, eu elimino um dos problemas que atinge muitas vezes a pessoa que tem medo de falar em público. Que é o medo de não saber o que falar. Eu não sei falar bem, por que eu vou falar? Então, eu surto. Eu entro em parafuso. Eu entro em pânico. Se eu não sei falar, então eu entro em pânico. Então, já que nem todas as pessoas nascem com esse dom de eloquência, de poder falar livremente, com facilidade, isso pode ser aprendido. Eu vou treinar isso. E quanto mais eu treinar, mais isso vai se tornar fácil. Quanto mais eu treinar, mais fácil vai se tornar essa apresentação.
Porque a primeira eu vou estar nervosa, eu vou estar ansiosa, mas a segunda eu já tenho um domínio um pouquinho maior, a terceira, a quarta, a quinta. Isso não quer dizer que eu não possa ser uma pessoa tímida. Isso não quer dizer que eu não possa ser aquela pessoa que sempre que vou me apresentar, que vou falar alguma coisa, eu não sinto aquele friozinho na barriga. Isso é normal, faz parte, porque é uma situação nova. Mesmo que seja algo que eu já domine. É uma situação nova. Mas quando eu treino isso, eu elimino pelo menos a questão relacionada a não saber o que falar. Eu sei o que falar, porque eu já treinei, eu já aprendi a lidar com essa questão. Então, se eu já sei fazer isso, então é um ponto a menos para me preocupar na hora que eu vou me apresentar. Segundo ponto que eu tenho que pensar, no meu treino, eu tenho que treinar essa questão do volume da minha voz. Eu tenho que saber que eu não posso falar alto demais, mas eu também não posso falar baixo demais. Aquela pessoa que fala e ninguém escuta, porque fala tão baixinho, porque não consegue expor o que está pensando, que a pessoa do outro lado, ela acha que você é uma pessoa insegura. E essa insegurança, ela significa duas coisas para quem está ouvindo. Ou a pessoa não tem domínio da própria voz, ou a pessoa não tem domínio do que está falando. Então, de todas as formas, não é interessante quando você fala de baixo demais para dentro. Mas falar alto demais também não é legal, porque a sua voz se torna estridente, aquela voz chata de ouvir, aquela voz que causa uma certa repulsa, e aí ninguém quer continuar ouvindo o que você está falando. Então você tem que modular a sua voz, moldar a sua voz. Não muito alto, não exceder a altura, mas também não muito baixo, não pode ser baixo demais. Eu modulo a minha voz de acordo com a situação. Se eu estou falando para 5, 6 pessoas em uma sala, o tom da minha voz deve ser esse. Se eu estou falando para um auditório sem o microfone, a minha voz vai ser um pouco mais alta, mas ela tem que ser nítida. Não é para gritar, é para falar mais alto e nítido. Se é para o mesmo auditório, só que eu tenho microfone, eu não preciso gritar, eu não preciso aumentar a minha voz, porque eu estou usando o microfone. O microfone já vai ampliar o som da minha voz, então não preciso gritar. Então, boa intensidade da voz e velocidade são importantes. Intensidade é o quê? A altura, o volume que eu estou falando. E velocidade, não falar rápido demais, nem muito devagar dá sono. Rápido demais ninguém entende, tá? Eu tenho que saber moldar isso. Rápido demais ninguém entende, muito devagar é cansativo e dá sono, tá? Então é isso que a gente tem que ver. Eu tenho que focar os meus esforços para melhorar isso. Então o que eu faço? Treino. Gravo para ver a minha voz, para ver onde eu estou errando, se eu estou falando rápido demais, se eu estou falando alto demais, porque quando eu gravo eu percebo isso. A minha dicção, a minha pronúncia, estou falando todos os R's, estou falando todos os S's, estão aparecendo aí? Ou eu estou atropelando tudo? Eu tenho que ver isso. Falo, treino em casa com as pessoas que estão ali, para ver se elas conseguem compreender o que eu falo. Né? Olha, se eu falar rápido demais, você me avisa, porque daí eu vou aprendendo a modular a minha voz, para não passar por cima da mensagem que tem que ser transmitida. Porque o principal ao falar para um público é você falar de forma clara e fazer com que as pessoas que estão te ouvindo entendam o que você quer passar. Porque se eu me excedo, elas não vão compreender. Eu posso falar mais do que eu planejei, mas eu não posso falar menos do que eu planejei. Por quê? Porque senão vai faltar informações. Então eu planejei toda uma palestra, todo um processo, onde eu coloquei lá, pontuei tudo que eu ia falar, e aí por algum motivo de pressa ou de confusões ali na organização da minha apresentação, eu não consegui passar tudo o que precisava. Então, como o tempo está acabando, aí eu começo a acelerar demais, porque eu perdi o ritmo.
né? Perdi tempo com coisas que não eram tão importantes de serem discutidas e o que era importante eu acabei não falando. Como eu sei que o tempo está acabando, eu começo a acelerar. Fala rápido, 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 porque eu quero dar conta de falar tudo que faltava. E aí o que acontece? As pessoas que estão do outro lado não vão entender. Então eu tenho que dosar isso. Não só a altura da minha voz, não só a velocidade da minha voz, mas também o tempo que eu vou falar. Eu tenho que fazer tudo isso. E como que eu faço isso? Como que eu aprendo a fazer isso, gente? Treinando. Não há outra maneira de você fazer isso do que treinando. Treine com as pessoas ao seu redor, com seus amigos, com a sua família, como eu já falei anteriormente. Treine, 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 treine. Porque somente treinando é que você vai melhorar. Né? Nada é tão simples, nada é tão fácil para todas as pessoas. Para algumas pessoas pode até ser simples falar em público, mas para as outras exige muito esforço, muita dedicação, muitas e muitas horas aprendendo a falar adequadamente, muitas e muitas horas aprendendo a dominar os próprios medos, as próprias angústias, as inseguranças para poder passar o seu conhecimento para os outros. Então, quando se vai falar em público, não é só a voz, não é só o conhecimento que se leva em consideração. Eu também tenho que saber lidar comigo mesmo, com os meus sentimentos, com a minha relação com o público. Como que eu me sinto ao subir a um palco e falar com os outros? Como que você se sente? No momento que alguém te diz que você precisa falar em público, que sensação você tem? Como você se sente nesse momento? É algo prazeroso ou é algo apavorante? Essa é a pergunta para vocês. Como você se sente ao falar em público?